Imagina se você tivesse gravado todas as suas conversas desde os seus 16 anos. Eu tenho certeza que muitas delas você gostaria de estar escutando agora. Pois é, a gente também não pensou nisso quando a gente tinha 16, mas estamos fazendo isso agora aos 20. Então, caso você tenha caído de paraquedas aqui e não faça ideia de quem somos nós, muito prazer, La Wave. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda e bora pro papo. Tem uma coisa que a gente escuta muito, que é tipo, você não pode errar. E isso é muito bizarro, porque acaba colocando uma pressão grande em várias coisas que você vai acabar fazendo. Só que, tipo assim, velho, é óbvio que você vai errar, óbvio que você vai fazer um tanto de merda. E no final das contas, a gente acaba colocando um peso muito grande, tipo, no fato de estar errando, quando na verdade, eu acho que o intuito aqui, pelo menos das coisas que eu quero falar, é que, tipo, quando você erra, tipo, tem vários pontos positivos nisso. E, tipo, basicamente eu percebi que errar é a coisa mais normal do mundo. E, tipo, é um dos passos pra você começar a acertar. Então, tipo assim, você vai começar, tipo, vacilando mesmo, vai fazer uma porrada de merda. E aí, tipo, depois que você fizer uma porrada de merda, você começa a dar uma acertada em algumas coisas, né? Então, o que eu senti, pelo menos, até agora na minha trajetória, por exemplo, como empreendedor, foi basicamente isso. Tipo, a gente fez muita coisa, algumas coisas funcionaram, e a maioria das coisas que a gente fez, tipo, deram errado. Entendeu? E isso é muito doido porque, no final das contas, eu penso também que os caras mais bem-sucedidos do mundo, eu acredito que esses caras são os caras que, tipo, mais fizeram cagada. Tipo assim, foram os caras que mais, tipo assim, vacilaram, mas óbvio que, tipo assim, o cara teve, tipo, puta de grandes acertos, assim. Só que o cara só conseguiu acertar, tipo, bem porque ele fez uma porrada de coisa que, tipo, não fazia nenhum sentido, mas na época, que quando ele foi fazer, ele falou, nossa, velho, você olha 5 anos atrás, tipo, na jornada, você fala assim, pô, eu era um retardado. Mas enfim, acho que é a introdução. É uma boa introdução. Eu tava pensando justamente nisso, né? Tipo assim, sempre que a gente vai gravar um podcast, a primeira coisa que eu faço é, tipo, pensar na minha vida. Então, tipo, se a gente tava falando dos erros, e aí eu comecei a viajar, tipo assim, quais os erros que eu já cometi, tipo, quais erros eu arrependo de ter cometido, se eu arrepender de alguns, enfim. E eu tava pensando também nisso, na nossa jornada aí breve que a gente já teve de La Wave, Milhão, enfim, tudo que a gente já fez voltado para empreendedorismo, a gente já errou, tipo, muito, 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 muito. Eu acho que isso foi muito massa, porque desenvolveu, acho que, um senso crítico, não um senso crítico, mas uma habilidade na gente de lidar com o erro de uma forma diferente. E é foda porque, por mais que a gente fale aqui de é bom o erro porque tudo é aprendizado e no fim as coisas valem, no fim as coisas contam, mas, tipo, isso não tira, às vezes, você ficar puto, tá ligado? Eu lembro de, às vezes, tipo, a gente errava e do mesmo jeito a gente, mesmo sabendo, velho, isso é aprendizado, você fala, porra, mas eu tô cansado de aprender também, caralho, eu tenho que descer de vez em quando, tá ligado? Mas é muito massa, só que eu tentei levar pra minha vida pessoal também, então, tipo, quanto disso também eu levo pros meus erros na minha vida pessoal, então, tipo, quão bem eu aceito os meus erros. E eu vi que eu sou péssimo nisso também. Na vida pessoal. Pode falar. Isso vai muito também da forma como que você reage às coisas, né? Do sentido de que muita gente às vezes erra e, porra, acabou o mundo, não vou desistir, não vou tentar mais aquilo. E totalmente o contrário, né? Você tem que entender que você só errou, você só viu o que estava errado, né? Depois que você errar, entendeu? Assim você vai pra frente. Eu acho que esse é um dos pontos principais que eu, tipo, comecei a sentir, tipo, diferença em mim agora, tipo, no sentido de, velho, eu comecei a, tipo, saber lidar com o erro de uma forma muito massa, mas antes de eu entrar, tipo, mais a fundo nisso, que eu quero falar, tipo, alguns detalhes que eu, tipo, fui percebendo quando eu comecei a analisar mais, tipo, o que eu errei, por que eu errei, como que eu vou fazer pra, tipo, arrumar e também, tipo, por que o erro às vezes fica, tipo, martelando na minha cabeça, tipo, acho que isso foi o principal ponto que eu saquei, assim, mas antes de eu falar isso tudo, tipo, um negócio muito massa que errar me permitiu muito foi, tipo, sacar várias coisas que eu sou bom, várias coisas que eu sou ruim em fazer, tipo, isso, fato. Me permitiu também sacar várias coisas que dão certo e várias coisas que não dão certo de fazer. Então, acho que e aí entra num ponto que a gente já até comentou em algum podcast, mas é muito massa, tipo, que você, tipo, é muito massa que eu consegui mapear essas coisas e trazer, tipo, pro dia a dia de hoje. Porque mais importante, eu acho, do que o fato de você errar e tal, porque é importante, acho que essa trajetória, tipo, foi muito importante eu ter errado,
Mas mais importante que isso foi, tipo, eu ter sacado o que eu errei, pegado o que eu errei e falar assim, não, beleza, o que eu vou fazer então, tipo, pra próxima semana, pra eu, tipo, não ficar fazendo essas mesmas coisas, mas eu, tipo, eu realmente estar ciente do que, tipo, do que rolou. E aí eu comecei a ficar, tipo, mais... E aí eu vou falar bastante do Gary Vee aqui, porque eu peguei várias paradas dele pra falar aqui que eu acho massa, mas, tipo, ele fala de self-awareness, né, tipo, de você, tipo, fragar o que você curte, o que você gosta, o que você não gosta e tal. Então, eu acho que, tipo, isso foi a maior sacada que errar te permite, né, no sentido de, pô, errou, tipo, errei, achei que eu errei, tipo, pensei numa coisa que eu vou fazer pra, tipo, não errar mais essa parada, independente do que seja, e aí você começa a tocar e parte pro próximo, que vai vir um próximo erro e você vai, tipo, fazer a mesma coisa, né? Então, tipo, essa parada foi, tipo, muito boa e uma coisa que, assim, eu acho que, mano, o mais louco, na real, quando a gente erra, eu acho que talvez, eu fazia isso muito, eu parei de fazer isso, agora eu comecei a ficar mais, tipo, atento, mas eu errava e aí, tipo, muitas vezes eu nem, tipo, parava pra pensar no erro, mas eu ficava, tipo, me remoendo por ter errado. Sim. Sabe? Tipo assim, eu ficava assim, caralho, velho, que porra, por que eu fiz isso? Tá ligado? E aí, o mais doido foi que a última vez que eu, tipo, sei lá, tipo, faço merda todo dia, mas, tipo, a vez que eu mais, que eu lembro que eu, tipo, que eu fiquei, tipo, mais pensando foi no dia que a gente teve a reunião foda-se, eu vou falar, tipo, não tem problema, com o Thomas, que, tipo, o Thomas é um cara que a gente trabalhava, pra quem, tipo, tá assistindo, quem tá escutando, e eu dei uma estressada na reunião, sabe? Tipo assim, eu não agi do jeito mais inteligente que eu poderia ter agido. E eu fiquei fritando nisso depois. Só que eu percebi, tipo, nesse dia, que eu só fiquei fritando nisso e eu tava puto. Não porque eu tinha errado e tal, mas eu tava puto porque eu tava, tipo, pensando, velho, o que será que o Thomas tá pensando de mim agora? Tá ligado? Então eu tava puto porque eu tava, tipo assim, velho, será que ele tá achando que eu sou um bosta agora? Será, tipo assim, por causa da opinião do cara. Eu falei assim, mano, tá tudo errado isso. Sabe? Tipo assim... Você não tá analisando o erro em si, você tá analisando como que ele tá ressoando. Isso. Tipo assim, eu falei, caralho, velho. Tipo, se eu erro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, tipo, analisar, tipo, o erro, por que eu errei, e aí, tipo, como que eu vou fazer pra realmente parar de fazer essa merda. Entendeu? Então, tipo, essa mudança assim, foi um shift, assim, foi uma troca, eu falei, porra, velho, se eu fizer isso, eu acho que é a melhor maneira real de eu parar de fazer o que eu tava fazendo, que eu considero que não faz tanto sentido, ou que é errado, de certa forma. Total. Eu tava refletindo nisso também, não sei se vocês já se perguntaram isso, mas eu perguntei, acho que pela primeira vez, tipo, no podcast, que foi que eu falei no início de, tipo, quais erros eu já cometi na minha vida, quais erros eu me arrependo de ter cometido, e tem, tipo, pouquíssimas coisas hoje que eu me arrependo de ter feito, e eu acho que, e foram erros que eu tive, e aí eu tava refletindo nisso, né, tipo, eu lembrei dessa situação com o Thomas e eu falei, velho, por que hoje eu arrependo desses erros, por que eu penso neles dessa forma e por que os outros não? E eu cheguei numa conclusão, e eu não acho que esses erros eles são eternos, tá? Eu acho que um dia eu vou chegar num ponto da vida que eu vou, tipo, ter me perdoado já e falar, velho, beleza, isso serviu de aprendizado, bola pra frente. Eu ainda não cheguei nisso relacionado a alguns erros, mas porque eu percebi que os meus maiores erros que eu arrependo foi quando eu envolvi outra pessoa, e outra pessoa se machucou no processo do meu aprendizado. Entendeu? Então, outra pessoa fez parte do processo de eu entender que aquilo foi errado e que eu mandei mal naquilo. E aí isso machucou de um jeito que eu não queria. E aí é ruim porque a responsabilidade, tipo, cai um pouco em cima de mim e eu acho que isso é natural. Tipo, sempre que você erra, talvez em escalas diferentes, alguém vai estar igual você teve o problema com o Thomas, querendo ou não, teve um atrito com você, então ele estava envolvido. Mas eu acho que teve níveis de erros que eu cometi que eu acho que eu faria diferente hoje. Eu não consegui ainda me perdoar disso hoje, mas eu sei, tipo, eu não aceitei isso, então eu não me arrependo, arrependo-se hoje, mas eu sei que eu vou chegar um momento na vida de, tipo, que é o que eu trabalho todo dia pra, velho, isso serviu de aprendizado por isso, e agora eu vou, enfim, agora minha vida segue sem arrependimentos, e serviu de uma lição muito boa para as coisas que estão acontecendo hoje. E eu acho que esse processo é muito importante também, então se você tem erros e você se arrepende, tipo, o que você vai fazer com o arrependimento também, tá ligado? Você vai aceitar o arrependimento, você vai abraçar o arrependimento, você vai falar, velho, beleza, arrependi, não vou fazer mais, mas esse processo de lidar com o arrependimento é muito bom também, e tá sendo muito massa pra mim. De, tipo, abraçar e falar, velho, você vai querer viver com isso? E é difícil, velho, se perdoar é difícil. Você falou uma parada, tipo assim, do sentido de que você falou praticamente o que o Avelar falou com o Thomas, mas você com outra pessoa, né? Que se errou e se afetou outra pessoa, mas aí vai da outra pessoa também se entender de que ela também tem a responsabilidade da vida dela para reagir
a situação. Não, sim. Porque, tipo assim, se errou, ok, o que ela vai fazer pra passar sobre isso também, saca? Não, eu acho que até as outras pessoas já perdoaram, entendeu? É um negócio, tipo, comigo e comigo mesmo. Eu ia falar isso. A minha relação com o meu erro mesmo. Porque no final das contas, velho, tipo, cada pessoa, tipo, igual, vamos colocar que você faça a mesma coisa, cometa o mesmo erro, com duas pessoas diferentes. Cada um provavelmente vai reagir de um jeito. Mas isso é, tipo, dela, tipo, não é seu. A partir do momento que você fez alguma coisa e, tipo, a pessoa, tipo, reagiu, é uma parada dela. O jeito que a pessoa vai reagir, tipo, não cabe a você, porque, tipo, não faz parte de você, foda-se. Isso não importa no sentido, tipo assim, não tem o que se fazer em relação a isso. Sim. Depois que ela reagir e ela vier, sei lá, pra cima de você reagir de uma forma, aí você pode fazer. Aí você pode reagir do jeito que você achar que é melhor você reagir. Mas uma coisa massa, e às vezes eu me pego pensando nisso às vezes também, tipo, porra, velho, se eu tivesse, por exemplo, essa cabeça que eu tenho hoje, sei lá, há 2 anos atrás, naquela época que eu tomei X decisão e tal, só que é muito burrice eu ficar pensando nisso, porque eu só tenho essa cabeça hoje porque eu fiz as merdas que eu fiz, merdas entre aspas, porque, tipo, se eu colhi um feedback e, tipo, falei, pô, velho, massa, eu entendi isso, porra, sensacional, porque eu sei, tipo, agora fez valer o que aconteceu. Sim. E acaba que eu desenvolvi uma cabeça a cabeça que eu tenho hoje só porque eu fiz o tanto de coisa, tipo, entre aspas, errado, que eu, sei lá, nesses 2 anos, no tempo que eu, tipo, falei que eu tava, pô, se eu tivesse essa cabeça, eu tinha feito diferente. Então, enfim. Eu queria também trazer um ponto desse sentido. Você falou que primeira vez você se perguntou quais foram os erros da sua vida, né, etc. Eu acho massa também voltar no ponto que, querendo ou não, você tá olhando os erros do passado, né? Sim. E, tipo assim, você não tá vendo o presente agora. Então, acho que eu tava vendo ontem uma parada de que as pessoas, vamos supor, né? A maioria a gente não tem, tipo assim, você falar agora, sua vida tá do jeito que você queria, né? A maioria das pessoas iriam falar que não tá do jeito que eu queria. Uhum. Aí, um dos principais motivos que eu tava vendo o cara falar que era um psicólogo falando sobre, tipo, a psicologia por trás do erro, tipo assim, por trás de você. Massa. Mas o ponto que eu quero trazer é que ele falou que justamente é porque as pessoas não tentam, tipo assim, ter uma coisa que você quer pra sua vida, né? Muitas das vezes, talvez, você vai estar errado. Porque naquela trajetória, né, é meio que uma curva, assim, porque você vai mudando. Eu quero isso. Hoje a gente sabe que a gente quer tal coisa. A gente quer A. Só que na medida que você está correndo atrás do seu objetivo, você vai mudando e vai mudando sua opinião e etc. Vai errando. Então, tem aquilo que é bom pra você, que você não sabe, e tem aquilo que você acha que você quer pra sua vida. Aí uma das paradas que ele mais falou, que eu queria trazer também, era do sentido de, tipo assim, as pessoas nem tentam, saca? Elas nem tentam pra errar. É isso que eu quero falar. Entendi. Porque vocês falaram, tipo assim, pensar no passado, quais foram os seus erros, mas quais são os seus erros hoje? Tipo assim, as pessoas nem pensam o que elas realmente querem pra vida delas e nem traçam uma trajetória, né, um caminho pra realmente botar a cara, errar, e aí traçando como é que fala? Essa linha aí mais tênua pro sucesso, né? Vamos falar assim. Eu acho que faz muito sentido. E, igual você falou, cada um tem o seu sucesso, então cada um tem, tipo, entender o que faz mais sentido pra pessoa e tal. Mas uma coisa que eu saquei, velho, e assim, hoje eu não tenho filho e quero demorar um bom tempo antes de ter um filho. Mas, tipo, quando eu tiver um moleque ou uma menina e tal, tipo, eu quero ter uma mentalidade que eu incentive o máximo eles fazerem várias coisas e que, tipo, eles fiquem de boa ao máximo, tipo, deles errarem, assim, sabe? Então, e de uma certa forma até incentivar o erro, não no erro, tipo assim, não, vai lá, filha, vai lá e erre. Tipo assim, não é isso, mas tipo, vai lá e tipo, tenta a parada. E, tipo, e eu não sei como que isso vai ser feito, mas é uma coisa que eu faço muito também, tipo assim, mano, vai lá e tenta, e tipo assim, você provavelmente vai fazer um monte de merda, entendeu? E tá tudo certo. Então, acho que isso foi essa foi uma das conclusões que eu cheguei, que é muito simples, é só uma troca que você faz, tipo, na maneira de enxergar a coisa e tal, mas acho que é uma maneira muito rápida e simples você, tipo, solucionar essa pressão que tem na parada de ficar acertando sempre e tal, porque não existe isso. Eu acho, velho, que quem acertou, quem diria, né? Quem acertou e vê isso da melhor forma possível é a galera
do universo de startup, porque eles têm um pensamento, tipo, muito experimental do bagulho. Então, é muito preto no branco e faz muito sentido, que, tipo, é o que eu acho que é a falta de visão que as pessoas têm com relação ao erro, porque na startup, sempre que você vai testar alguma coisa, isso na nossa vida também, é só você parar pra pensar, tipo, tudo começa com uma hipótese. Chega um momento em que você tem que validar ela, e isso é, tipo, tudo que você vai escolher fazer na sua vida. Então, independentemente das escolhas que você vai fazer e o medo que você tem de errar, a hipótese, ela sempre vai ter dois resultados. Ou ela é sim, ou ela é não. Então, o erro, na questão, se você olha nessa linha de pensamento, ele tem o mesmo valor que o acerto. Porque ele é uma resposta que vai validar um caminho ou outro. Então, se você errou, você sabe que esse aqui não é o caminho. E se você acertou, você sabe que aquele ali talvez seja o caminho. Então, é massa de você analisar isso, porque a galera não entende que o medo de errar impossibilita ela tanto de acertar também. Porque você se limita às possibilidades que tanto o acerto quanto o erro pode trazer. Então, você se limita a todas as possibilidades por medo de errar. Porque, obviamente, se você não for tentar, você não vai acertar nenhum dos dois caminhos. E aí você perde todas as possibilidades que você vai ter ao longo da sua vida. Um negócio massa que, tipo, super complementa isso, que foi uma das coisas, assim, quando eu tava anotando as coisas pro podcast, eu anotei uma parte de coisa que eu, tipo, tinha na cabeça e tal. Sim. Umas coisas que eu tirei do Gary Vee, e aí eu fui colocando algumas conclusões que eu tirei, tipo, das coisas que eu tinha anotado, de tudo que eu compilei. E uma das coisas que eu concluí foi justamente, tipo assim, velho, se a gente for seguir essa mentalidade que você falou, você realmente deveria ficar feliz de ter errado, porque você, tipo, mapeou a sua hipótese. Sim. Mapeou a sua hipótese, né? Então agora você sabe, tipo assim, pô, isso funciona, isso não funciona, show, né? E outra coisa também é que se você consegue colocar isso com velocidade e, tipo, sacar isso rápido também, é sensacional, porque você ganha, tipo, tempo. Né? Então, porra, você tipo, tá com alguma ideia na cabeça, você bota pra rodar, você fala assim, não, isso aqui não tá funcionando. Ótimo, que você tipo, já validou isso, tipo assim, de cara. Então, às vezes eu também fico me martelando, tipo, porra, velho, eu demorei pra sacar isso. Só que, mano, eu tenho 21 anos, eu vou viver 130. Tipo, eu vou ficar fritando porque eu saquei isso com 21, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho quantos anos ainda pra viver, tá ligado? Pra acertar essa parada. Então, tipo, e aí entra nessa coisa também, tipo, de quando você tem essa hipótese, aquela coisa que eu falei no início, mas tipo, se você acerta, você valida se funciona ou não, mas você valida se você gosta ou não, você valida se você quer fazer ou não, você valida tipo uma porrada de coisa, independente do que seja. E no final das contas, você está testando uma porrada de coisa na sua vida, é o que te permite ter o que o Gary Vee sempre fala, self-awareness, porque é a coisa mais tipo, cabulosa de ter, que é tipo, você se conhecer e tal, e fragar o que você gosta e tal, porque aí tipo, é o momento que você consegue falar, tipo assim, pô, isso aqui é massa demais, gosto pra caralho, vou fazer essa parada. Eu acho que isso é muito doido. Um bagulho startup também, né? Massa esse pensamento startup, porque é não ao perfeccionismo e 80-20, né? Aquela questão de que você focar justamente no que importa ali naquele momento, né? Porque muita gente fica travada desse sentido de ter o medo de testar, né? E acaba não fazendo nada. Ou fica bitolando demais em várias oportunidades que não sai no lugar, né? Aquela análise-parálises, né? Você fica paralisado de tanta coisa que você não sabe o que você faz. Então é deixar meio que o perfeccionismo de lado e focar no que realmente importa na hora. Acho que duas coisas, tipo, completando isso que você falou. Uma é da questão do perfeccionismo, mas, tipo assim, e aí a gente pode até fazer um outro podcast sobre isso, mas as pessoas altamente produtivas são as pessoas que preferem fazer mal feito do que não fazer. Então, tipo, isso muda a perspectiva, porque tem, tipo... Isso é outra coisa que você escuta dos seus pais, tipo assim... Se for fazer mal feito, nem faz, tá ligado? Sim, só que é o contrário. Só que é o contrário, velho. Tipo assim... Não. É sério. Tipo assim, isso é provado. As pessoas altamente produtivas preferem fazer mal feito do que não fazer. Exemplo, o Elon Musk soltou a caminhonete lá e tal, e quebrou o vidro na apresentação que ele tinha falado que não quebrava com nada. Mano... Não tá funcionando, foda-se, tá ligado? Tipo assim, ele vai relançar essa parada e a galera já, tipo, comprou essa parada e tal, tipo, fez um sucesso. Então, tipo assim, isso é uma das coisas. O outro, só explicar também o que é 80-20, é princípio de Pareto? É Pareto, né? Eu não sei, velho, eu não lembro do nome. Mas eu tenho quase certeza que é. Princípio de Pareto. Acho que é Pareto, velho. 80-20, isso mesmo. Então, basicamente que, sei lá, 20% das coisas que você faz vão te gerar 80% do resultado. E uma coisa muito doida que eu aprendi no livro Sell Like Crazy, que foi indicação do Hernani, que tipo,
Ele chama Sabri Suby, eu acho, o nome do autor, se eu não me engano. O livro chama Sell Like Crazy. Tipo, ele pega esse princípio de Pareto, o 80-20, então, tipo, 20% que você faz te gera 80% dos seus resultados. Só pra vocês entenderem, tipo, um exemplo prático, 20% dos clientes de uma empresa provavelmente geram 80% da receita que essa empresa tem. Então, tipo, isso é bem prático, mas ele falou assim, cara, ele pegou e fez uma outra matemática, ele pegou, tipo assim, velho, quais são os 80% dos 20%? É isso que eu falei? Tá certo? Quais são os 20% dos 20%? Então, tipo assim, ele pegou 20 e reduziu para 4%, e pegou os 80% e reduziu para 64%. Entendi. E aí ele virou e falou assim, tipo assim, mano... Tipo, os 4% que são 64% isso, do resultado. Então ele falou, tipo assim, velho, faz os 4%. E ele falou, como business owner, né, como dono de negócio, ele fala, tipo assim, velho, eu mapeei quais são os 4% da minha empresa que geram, tipo, 64% da minha receita. E aí ele só faz isso, sabe? E aí, assim, trazendo para o universo de empresa também, e até complementando uma coisa que eu gostaria de falar também, que tem a ver com erro, mas, tipo, quanto mais eu me colocar em mais situações diversas, mais erros eu vou, tipo, ter e mais acertos também. Então, isso é, tipo, sensacional. E uma das coisas que eu acho mais legal hoje, que eu percebo que eu faço, que me permite fazer isso, é o esporte, que, tipo, tô sempre errando, fazendo um monte de, tipo, agora eu tô fazendo kickboxing. Então, tipo, é uma coisa que eu nunca fiz, então, tipo, eu erro muito mais do que eu acerto. Mas é muito doido, porque tipo, eu sempre tô analisando e vendo o que eu tô tipo, errando real, quando eu tô tipo, batendo e tal. E vendas é uma outra coisa que tipo, a gente pode até falar no outro podcast, que eu acho muito massa, porque acho que é uma habilidade subvalorizada, mas é uma ótima forma também de você, tipo, mapear erro. Ótima forma. Eu tô, tipo assim, sacando muito isso, porque eu tô fazendo várias coisas hoje, e é muito doido que você vai achando vários padrões, tipo assim, pô, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Pô, se eu mandar essa mensagem aqui, vai dar merda. Se eu mandar isso aqui, a pessoa me responde. Isso então, isso é muito doido. Isso porque você tá testando e errando e aprimorando. Mano, analisando, tipo assim, freneticamente, como um louco, tá ligado? Essa questão de esporte é muito doida, até coloquei aqui também, né, da questão que eu peguei a gente, né, nós três, a gente sempre fez esporte, e eu acho que isso me ajudou demais nesse quesito de errar, né, porque ainda mais, vamos supor, vou dar um exemplo aqui de andar de skate. Uma manobra que você for mandar lá, você tem que aprender 300 vezes, saber o que você está fazendo de errado. E vamos supor, já fiquei um mês assim, tipo assim, horas e horas no dia tentando fazer um negócio para um dia se acertar, sabe? E aí quando você acerta também é outros 500, né? Você fica felizão e tal. Mas nesse sentido do Gary Vee, eu peguei o insight dele essa semana vendo um vídeo, que ele falou assim, nesse sentido de, você acha que vamos supor que você está discutindo com uma pessoa, você acha que você está certo e você acha que a outra pessoa está errada. E aí, o que ele falou? Cara, deixa a outra pessoa fazer o que ela quiser. Tipo assim, uma ou duas. Uma, ela vai errar e aí você vai ter mais julgamento em cima do que você estava falando antes. É aquele eu te falei, né? Vamos supor, ela vai se dispor a fazer o que você estava falando. E 2, se der certo, deu certo. Tipo assim, uma volta à frente, você entendeu? Então eu achei massa esse insight dele, de tipo assim, cara, tem alguém discordando, você acha que ele tá certo, você acha que tá errado, deixa ele fazer. Ele vai aprender com o erro e, tipo assim, depois vai discutir, entendeu? Se o cara mandar bem pra caramba ainda, vai ser ótimo. Exatamente. Eu acho que, não sei se tem muitas coisas pra falar ainda, mas eu assisti o TED Talk do Tim Ferriss de novo, que eu acho que é o cara que mais, acho que se for na questão de erro, ele fala exatamente dessa parada que o Dudu falou, de sair desse estado que você fica paralisado e não tomar decisão, e da não tomada de decisão, na verdade. E é muito foda, vale muito a pena vocês assistirem, mas basicamente da ideia dele, que é o mais legal, é que a gente é muito bom em pensar o que vai acontecer se der errado. Só que a gente é péssimo em pensar na inatividade também. Então o que vai acontecer se eu não tomar essa decisão? Se eu não tomar Isso chama... Na COP tem isso, tipo... É preço da... Custo de oportunidade. Custo de oportunidade. É o custo de oportunidade. Isso. E ele tem um exercício que é sensacional. Eu não vou entrar muito no exercício porque vocês conseguem assistir lá, mas a lógica por trás é muito boa. São 3 páginas. Vamos supor que você tem que tomar uma decisão na sua vida e você tem medo de tomar ela. Então você bota lá em cima o Qualify. Então, e se eu
quisesse fazer, sei lá, uma viagem, enfim. E aí você bota 3 coisas embaixo disso. Uma é definir que é o pior cenário. Então visualiza, tipo assim, isso é 10 a 20 coisas. Então, real, você tem que pesar a mão nas piores coisas que podem acontecer se você tomar essa decisão. Logo depois você vai para o prevent. Então, caso isso fosse acontecer, o que você poderia fazer para prevenir? Então, antes disso acontecer, o que você poderia fazer para prevenir? E a última é reparar. Então, caso desse essa merda e o pior cenário se concretizasse, o que você poderia fazer para reparar isso? E isso é a primeira página. Depois você vai colocar na segunda página quais os benefícios se você conseguisse um sucesso parcial. Então, o massa que ele fala aqui é, você está vendo que a gente pesa a mão nos erros, então qual seria o pior cenário e quais seriam os benefícios caso desse um sucesso mínimo, parcial, você conseguisse algum resultado com isso. E na terceira fase, na terceira página, você vai colocar o preço da inatividade, que ele fala disso em 6, 1 ano e 3 anos. E é massa que ele estava falando isso porque quando ele faz isso para quase todas as decisões que ele faz, acho que 3 vezes no ano ele faz isso, mas ele estava falando, numa escala de 0 a 10, ele ia sofrer com dores que iam de 1 a 3 e que ele facilmente poderia prevenir. Só que o impacto dos benefícios, mesmo que fosse parcial, ia ser impacto de 8 a 10 anos na vida dele. Então, tipo assim, o custo da inatividade nosso hoje é muito grande. E aí eu me fiz a outra pergunta, porque antes eu tinha feito a pergunta de quais os maiores erros que eu tinha cometido na minha vida, e eu depois me perguntei quais foram as decisões que eu não escolhi na minha vida, quais foram os momentos da minha vida que eu fiquei inativo e não fiz as escolhas. E comecei a pensar numa cacetada de coisas. Eu cheguei em muitos insights, não vale a pena de trazer aqui agora, mas tipo assim, o preço de eu ter tomado aquela decisão, eu tenho certeza que eu estaria muito mais feliz hoje, independentemente. E o erro que o pior cenário que poderia ter acontecido naquela época, hoje eu nem lembraria do que teria acontecido, porque seria algo que, tipo assim, duraria muito pouco tempo na minha vida. Essa questão é muito doida que você falou, porque é meio que é um triângulo, né? São 3 opções. Ou você pensa no que vai dar errado, ou você pensa no que tipo assim, se você não fazer nada, o que vai acontecer, e ou você pensa no que visualiza se der certo, né? Tipo assim... E aí, são 3 opções. Se você escolher 2, que é pensar no que vai acontecer se você não fazer nada, você vai ver que, tipo assim, velho, eu preciso fazer alguma coisa, então você vai tomar aquela ação. Se você pensar, se você visualizar no que pode dar certo, vai te motivar a fazer aquela ação. E o único que vai te, talvez, puxar para trás seria pensar no que pode dar errado. Então, tipo assim, só se você simplesmente pensar nesses 2, visualizar o que vai dar certo e pensar nas consequências de você não fazer nada, já, tipo assim, é 2 contra 1, saca? Já é uma parada pra você tomar atitude. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, eu já fiz esse exercício porque no livro do Tim Ferriss, no 4 Hours Work Week, ele traz, tipo, várias perguntas, tipo, várias mesas. Eu não terminei de ler o livro ainda, mas, tipo, eu já anotei 29 perguntas do livro. Mas a pergunta que, tipo, mais me tirou o peso foi a pergunta, tipo assim, de você definir o seu, tipo, medo, o seu pesadelo e colocar, tipo, essa nota, sabe? Tipo assim, e é muito engraçado que ele fala, tipo assim, se você pensa no pior cenário que aconteceria, tipo assim, aí eu tava com receio de fazer uma coisa, eu pensei no pior cenário e foi muito doido que eu falei, velho, tipo assim, porra, mano, eu tô sendo muito idiota. Entendeu? Porque eu tô botando uma pressão tão grande numa coisa, tipo, que é tão simples de ser resolvida, sabe? Que é tão, tipo assim, o pior cenário que acontecer é muito tranquilo, entendeu? Então, essa foi a pergunta mais... teve mais impacto pra mim, quando eu fiz esse exercício, porque ela me tirou um peso que eu tava botando muito peso numa coisa que, tipo, não tinha que botar peso nenhum, na real, sabe? Mas é isso. Galera, é isso. Se vocês não tiverem mais nada pra falar, eu tenho... fala aí. Eu acho que a gente aborda também um pouco sobre depois do erro, né? E depois que você errou, muita gente... A questão do ego que eu ia falar, né? Você erra, né? Mas só que você não admite que você estava errado, ou que você não tem essa outra visão de que é um aprendizado, saca? Então, só isso mesmo, trazer esse ponto do ego, sabe? De que quando você errar, você realmente analisar e ter essa visão de empatia ou de humildade, ou que seja, né? Que seja família, ou que seja trabalho, ou que seja... Quando você erra em alguma coisa, você machuca, igual vocês falaram em outra pessoa. Se você realmente errou, você realmente ter consciência de que deixar o ego de lado e realmente talvez pedir desculpa, talvez fazer alguma coisa que vá consertar esse erro, sei lá. Tipo, a minha maneira de fazer isso é muito... Eu tendo a cair muito pra esse lado, pra tudo que eu faço. Então, tipo, eu vou muito pra parte mais analítica da coisa, tipo, de ficar fritando, tipo assim, o que eu fiz,
e, tipo, entender por que eu fiz e começar a tirar, tipo, as entrelinhas da coisa, assim, sabe? De começar, tipo, refletir o que eu tô pensando e tal. É muito doido. E é um exercício que, tipo, pra mim funciona muito bem, porque aí eu consigo falar, não, então eu tô de boa agora, entendeu? Porque aí eu consigo entender, tipo, o motivo de eu ter feito. Esse é o meu jeito de lidar. Tô falando que é o melhor, é o que deve ser feito, mas é o meu jeito de lidar quando eu faço alguma cagada. Assim. Eu falo isso porque tem muita gente que martela, né, velho, no erro e, tipo, querendo ou não vê, às vezes, o por trás daquilo, né? Não analisa. Então, a dica seria parar e realmente repensar, né? É isso aí? É isso. Eu tenho a frase do Tim Ferriss desse negócio, e ela é massa pra fechar, que é Easy Choices, Hard Life, Hard Choices, Easy Life. Pra quem... Em português. Traduzindo aí... Não, Dudu que traz duas, velho. Traduzindo. Eu falo traduzir. Mas... Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. Que é basicamente falando que todas as escolhas difíceis, todos os conflitos muito grandes que você entra na sua vida... A probabilidade é que você tem que tomar uma decisão ali, porque, e é meio retardado isso, mas tipo, são depois dessas grandes decisões que você toma que a sua vida fica muito mais fácil, e não são com conversas às vezes que você vai ter de um jeito muito mais fofo, enfim, suave. Verdade. Eu concordo 100% com essa frase aí. É isso? Tamo junto, galera. Mesmo esquema, você tá ouvindo aí, manda lá pra gente, marca a gente no Stories, manda pro amiguinho, amiguinha, né? Comenta aí, dá o feedback. A gente recebeu uns feedbacks bem massa dos últimos episódios. Total. Manda pra gente, galera. Não tem medo aí. Não gostei, faltou isso, não sei o que. Pode mandar. A gente já recebeu feedbacks ruins também. Pode ficar à vontade que eu gosto mais desses. Construtivos. Então, pode mandar pra gente que a gente tá aberto aí às críticas. É isso? Fechou. Valeu, galera. Tamo junto. Boa semana. Oi.